Então, dando continuidade aí a essa série de conversa, de entrevista, que a ideia é a gente poder conversar com pessoas que inspiram pessoas, né? Pessoas que servem de exemplo, pessoas que têm aí para contar um pouco da vida, contar do exemplo para nós, poder falar para nós mesmo um pouco, né, do que está acontecendo na vida, como chegaram onde estão, que a gente torce por elas. Então a gente vai falar agora com o Leonardo. Leonardo, tem um carinho especial por ele. Obrigado, Leonardo, pelo tempo e por conversar com nós. Obrigado eu, Jax, Borracha, para quem vive no meio do futebol aí, quem convive com essa gurizada aí há muitos anos. Eu conheço o Jax, o Borracha, há não muito tempo, mas o pouco tempo que conheço, já é daqueles caras que a gente gosta de estar junto, gosta de estar perto, tudo que traz ao seu lado, ao seu redor, por tudo que envolve a vida desse cara aí. Eu quero agradecer pelo convite, obrigado, me sinto honrado por estar aqui junto contigo, fazendo esse bate-bola aí. E espero levar um pouquinho de conteúdo para as pessoas que vão nos assistir, aquelas pessoas que gostam do teu trabalho. E eu espero, de alguma forma, trazer para os teus ouvintes aí, para os teus amigos, aqueles que estão inseridos aí no teu trabalho, Jax, que a gente possa levar um pouco de conteúdo para essas pessoas aí. Tá bem, Léo. Léo, então para quem não te conhece, para nós começar a falar assim, conta um pouquinho quem é o Leonardo, o que o Leonardo faz hoje. Conta um pouco aí para nós. Vamos lá, então. Me chamo Leonardo Nunes Pereira, tenho 42 anos e hoje eu sou cabeleireiro. Trabalho na área da beleza, aí já vai fazer aproximadamente 9 anos. Faz 7 anos que estamos inseridos, instalados já ali no Jardim América, na Avenida Cidade do Rio Grande 109. Nós estamos já há 7 anos ali e ali fizemos uma amizade, tenho um carinho muito profundo. Eu não sou leonense, sou da cidade de Pelotas, mas há muitos anos já moro no Capão do Leão. Eu morava no sítio São Marcos, ainda tenho casa ali no sítio São Marcos, mas hoje resido atualmente, moro em Pelotas, mas passo a maioria do meu dia, passo no Jardim América. Então, as minhas 12 horas, que nem eu brinco aí com nossos colegas, nossos amigos, estão no Jardim América. Então, eu me sinto muito mais leonense hoje do que verdadeiramente o pelotense. Então já fazem 7 anos, como eu disse, que eu estou inserido no Capão do Leão e me sinto parte da família leonense, me sinto já e contribuo também com isso, contribuo com o Capão do Leão um pouco que eu posso contribuir, tenho contribuído nesses 7 anos ali, fazendo amigos, tendo amigos, fazendo amizades e creio nesse tempo que eu estou ali, nesses 7 anos, creio que tem sido um tempo frutífero, um tempo muito bom, lidando principalmente com pessoas no nosso dia a dia, até porque atuo na área da beleza, então tenho convívio com pessoas de diversas áreas, tanto né, idades, criança, pessoas mais velhas, mais maduras, e eu me sinto honrado por exercer essa função, esse trabalho, que é um trabalho que não é um trabalho que, quando criança, sonhava ser, e eu sei, a gente vai ter tempo para falar mais disso, né? Daquilo que eu sonhava, daquilo que eu exercia anteriormente, mas hoje me sinto realizado fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo, que é na área da beleza. Então, já aproveitando o gancho aí, conta um pouco, Léo, da onde tu é, onde tu nasceu, onde tu te criou. Uh, foi Pelotas, mas aonde? Qual bairro? Isso. Eu sou da Coab Lindóia, do bairro lá nas Três Vendas, bairro da Coab Lindóia, nasci e me criei ali na Coab Lindóia, e ali na Coab Lindóia, ali nos campinhos, né, no terrão, que nem a gente chama. Hoje a gente vê pouco, né? Hoje essa gurizada tem a facilidade, tem o privilégio de jogar numa grama sintética, de ter um ginásio, mas eu sou cria do terrão, sou cria do campinho de várzea. O Borracha sabe, lida com isso ainda até hoje, né? E o quanto é difícil, né? Naquela época, hoje acredito que muito mais dificuldades se encontram ainda em outros aspectos, mas eu sou cria lá da Coab Lindóia, das 300, tenho o maior orgulho também de ter me criado ali, ter nascido ali. A minha mãe ainda mora ali, hoje eu não tenho mais meu pai, mas minha mãe ainda reside ali na Coab Lindóia, onde eu tenho o prazer de estar sempre indo lá, revendo amigos. E eu nasci ali, me criei ali, fiquei ali até os meus 18 anos, 17, 18 anos, porque depois eu saí de Pelotas, fui morar em Porto Alegre por causa da bola, por causa do futebol. Saí cedo de casa, então com 17 anos eu já não residia mais com meus pais. E aí passei a jogar futebol, fui
minha trajetória no futebol, minha infância no futebol, a base, ela começa ali com o Alcione no Progresso, que é um cara que todo mundo deve conhecer, ele é bem conhecido né, no nosso meio, o Progresso, então não precisa falar. E aí eu comecei ali com o Alcione no Progresso. Que ano tu é, Léo? Eu sou 81. Com que, Sou 81. tu saiu da Coab, tinha alguma escolinha, jogava com alguém na Coab ali ou não? Ou tinha algum Não, timezinho? não, na verdade não. Ali na Coab Lindóia, ele jogava só pela escola, né? Os campeonatos esses escolares que hoje tem, esses interséries, naquela época se dava outro nome, mas começou ali, começou na escola, no bairro mesmo, jogando. E aí, através de um convite de um amigo, passei a jogar no Progresso. Com que idade tu chegou lá no Progresso pra jogar? Eu cheguei no Progresso, salvo engano, com 13, 14 anos, mais ou menos nessa época. Antigamente, hoje é sub, né? Sub 13, sub 14. Naquela época, eu acho que era mirim, depois infantil, infante juvenil. Eu fiquei até o infante juvenil no Progresso, onde eu joguei ali até os 15, 16 anos. Depois eu fui para Porto Alegre. E com quem tu jogou ali, que a gente conhece aí, o que virou? O que virou? Cara, da nossa amizade aí, bem do nosso quintal aí, né? Eu joguei com o Bebeto e com o Fabiano. Eles são amigos pessoais, são pessoas queridas, pessoas que a gente fala até hoje, pessoas que eu tenho um carinho, não por ter jogado, mas pela afinidade, pelo carinho que eu tenho por eles, pelas pessoas que são, pelos pais que são hoje, pessoas honradas. E são as duas pessoas mais conhecidas, creio, aí do bairro, né? Tanto o Fabiano, que tem a padaria, né? A padaria Pão Dourado, ali no Fragata, ali, e o Bebeto, Carlos Alberto, que hoje continua, né? Hoje trabalha, exerce uma função ali no Progresso, e nós jogamos juntos, somos 8-1, então somos daquela época ali de 14, 15 anos ali, passamos um bom tempo juntos no Progresso. Hein, Léo? E vendo eles, Léo, lá naquela época, dava pra ver que eles eram diferentes do resto ou era todo mundo na mesma média, assim, já na bola? Jacques, tu sabe que nós tínhamos ali aquele time, o 8-1, era muito bom. Era muito bom. Para te ter uma noção, praticamente todos os jogadores ali da minha época, 8-1, chegaram ao profissional. Puxa. Não quero. Olha, do time titular, se eu não me engano, só o Reinaldinho. O Reinaldinho que não quis, na verdade, ser profissional, porque os outros todos foram. Então era um time que tinha muita qualidade, tanto que a gente batia de frente com o Grêmio e o Inter. A gente tirou o Inter do Lisca numa semifinal aqui no Progresso e era quase imbatível. Na época, Grêmio e Inter era muito difícil de ganhar. E eu lembro que naquela época, a gente jogou contra o Inter em casa e a gente ganhou 2-1. E lembro que um dos gols foi meu e o outro foi do Rez, o Rez que é falecido, que morreu no acidente do Brasil. E a zaga era Rez e Cirilo. Tu vê que era uma zaga boa, que se profissionalizaram, jogaram o Cirilo, né? Não precisa falar, subiu um monte de time. E aí os volantes eram o Bebeto e o Fabiano, e o meio era eu e o Luiz André. Então foram todos os jogadores, todos chegaram, todos se profissionalizaram, todos tiveram uma carreira bem legal depois no futebol profissional. Então se via já ali, se via que a gurizada tinha qualidade mesmo. Se via que os guri ia de alguma forma ia chegar. E muitos não chegaram mais longe aí, né? Cada um tem os seus motivos, as suas realidades ali dentro de cada situação. Mas foi um período onde a gente via a qualidade, mesmo em meio a tanta dificuldade, porque naquela época era muito difícil, era só o Alcione mesmo. A gente sabe que hoje o Progresso tem toda uma estrutura, né? Mas antigamente era só o Alcione, era só ele que segurava a bronca, e ali ele lidava com todas as categorias, né? Era pouca gente. Tu lida com isso, né, Borracha? Tu tem o apoio de um, de outro ali. Senão não se faz futebol também, se tu não tiver o apoio de alguém, não tiver um braço direito ali para estar apoiando. E naquela época era muito difícil. E já se via muita qualidade ali. Era de fato, o Progresso sempre foi um celeiro, né? O Progresso sempre foi um celeiro, sempre teve muitos meninos bons, de muita qualidade. E naquela época não era diferente. Nós tínhamos um timaço ali. Nosso 8-1 era muito forte, era muito forte. Tanto que todos os meninos ali saíram depois para algum time. Eu tive a felicidade de ir para o Grêmio, o Bebeto foi para o Botafogo. Lembro que o Fabiano chegou aí para o Juventude também. E vários outros, uns foram para o Inter. E vários outros conseguiram
chegar em lugares bem legal. Tu sabe, quando a gente fala do Alcione, assim, a gente que é do meio do futebol, ou quem ouve falar, vê o Alcione hoje, não sabe da história toda de trás, né? Quanto que ele Sim, foi sim. persistente, quanto trabalhou, quanto sofreu e quanto demorou até virar para ele também, né? Jacques, o Alcione, eu sempre digo, cara, o Alcione ele é um exemplo, ele é um exemplo a ser seguido no futebol, porque é muito difícil, assim, tu ter a persistência que ele teve, sabe? E por isso venceu, por isso colheu os frutos que hoje colhe, né? Pelo fato de persistir, pelo fato de saber que vai valer a pena, né? Mesmo lá atrás, meio a tanta dificuldade. Eu lembro um episódio, em que se tu me permite, quero relatar aqui, Claro. e tu vê a dificuldade que era, a dificuldade que era. Eu lembro de um jogo, e era final, era em 96, e a gente foi jogar preliminar de Grêmio e Portuguesa, naquele ano que o Grêmio foi campeão, com um gol do Ailton e outro do Paulo Nunes, contra a Portuguesa, do Zé Roberto, e a gente fez a preliminar no Olímpico. Pô, que massa! E a gente chegou à final, a gente tirou o Inter na semifinal aqui, ganhamos 2-1 e a gente foi jogar a final, lá contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. E eu lembro que era dezembro, aquilo era um calorão, Jacques, era muito quente, era muito calor, devia estar fazendo quase 40 graus, aquilo era dezembro, final do ano. E o nosso jogo foi meio-dia, porque 4 da tarde era o jogo do Grêmio, o jogo da televisão, então o nosso jogo tinha que ser muito cedo. E o nosso jogo foi meio-dia, tu imagina, 40 graus, meio-dia. E olha como é que nós fomos. Eu fui num carro com 4 pessoas atrás, 4 jogadores atrás. Era o carro, na época, quem nos levou foi o pai do Pablo, do Carlos e Vinhos Moreira. Ele na época, já tinha uma condição boa. Ele, não, a gente não ia ir, a gente não tinha nem como ir, a gente não tinha ônibus, não tinha dinheiro. Estavam na final e não iam ir. E nós não íamos ir, nós não íamos jogar, porque a gente não tinha dinheiro para bancar o ônibus. E aí alguns pais que tinham carro na época, falaram, não, os guri precisam jogar. Nós vamos levar os guri. O senhor, não, eu tenho a Kombi. E na Kombi não dava todo mundo. E aí o pai do Pablo e outros pais falaram, não, nós vamos levar os guris vão jogar e vão de carro. E a gente parou, lembro da gente ter parado no meio do caminho para comer um lanche, aquele lanche feito ali na hora. E aí chegamos lá para jogar, meio-dia, e jogamos e encaramos o Grêmio de frente. Perdemos 1-0, gol no finalzinho. Perdemos de 1-0, gol no final. Mas foi uma história que eu guardo até hoje, porque foi muito bacana. A gente vê hoje esses meninos, às vezes a gente vê com toda a estrutura, né, com toda a condição. E eu lembro naquela época a gente não ia jogar uma final. Uma final de gauchão, a gente não ia jogar. Porque não tinha dinheiro, não tinha ônibus, não tinha patrocínio. E a gente acabaria não jogando essa final pelo fato das condições da época. E aí a gente vê o Alcione hoje, né? Às vezes a gente vê hoje outra realidade completamente diferente. A gente não tinha bola naquela época. Eu lembro do Alcione ir a Porto Alegre, pegar fardamento no Inter, pegar bola no Grêmio, para poder trazer, para nós poder participar. Era bem complicado naquela época. E quem vê hoje, né? Quem vê hoje por isso que é bom a gente conversar com quem viveu, né? E quem vê hoje, quando vê o Alcione levando os guri para concentrar num hotel, os caras acham que foi sempre assim. E aí, né, aproveitar assim, tu imagina, fora ele ser um inovador, um empreendedor, um cara persistente, é um cara que se mantém no futebol há tantos anos, porque é um cara de palavra, né? Um cara sério. Não, é um cara de uma índole, um caráter, e só chega por causa disso, Jacques. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Por mais que se fale alguma coisa, não perdura tanto tempo. No futebol, infelizmente, como diz o Muricy Ramalho, de fato, a bola ela pune, né? E se o cara não tiver persistência, que nem ele teve, se não tiver caráter, se não tiver humildade, é fora de sério, é humilde, e isso faz toda a diferença no meio do futebol, porque senão as portas vão fechando. Não tenha dúvida. E hoje ele tem acesso no Grêmio, ele tem acesso no Inter. Por onde ele vai, ele tem acesso. Tanto que ele coloca os meninos aí, tanto num time quanto no outro. Muito por causa disso, pelo que ele é, né? Pelo cara que ele é, o bom caráter que ele é, o cara sério que ele é. E ele é, de fato, um exemplo a ser seguido para quem quer lidar com meninos. Porque, olha, tu lidar com essa gurizada hoje em dia é muito mais difícil. Muito, muito mais difícil. Hoje em dia, esses guri, tudo tem empresário, né, Borracha? Hoje em dia, esses guri aí começam a 15, 16, 17 anos, já tem um agente de futebol, já tem um staffzinho, e aí já tem pessoas por trás que já querem também, de alguma forma, ganhar o seu. Então, hoje é muito difícil lidar com futebol.
né? E naquela época era muito mais às claras, né? Era muito mais como a gente brinca no fio do bigode mesmo. E hoje a gente sabe o quanto é difícil. Tu sabe, eu tenho a impressão, assim, né? Uma certeza, que como acontece sempre, né? Em qualquer área da vida, a gente só vai ver a dimensão do Alcione no dia que o Alcione parar, sabe? Porque aí a gente vai ver o quanto foi difícil o trabalho dele para manter, para chegar e depois de Exato. chegar se manter. Sim, sim, sim. Não, sem dúvida. Sem dúvida. É uma caminhada, ela é árdua, ela não é fácil. Às vezes a gente olha exatamente isso que tu disse. Às vezes a gente olha hoje, vê toda uma estrutura por trás, a gente vê hoje o Alcione tem pessoas envolvidas. Hoje ele nem, né? Ele tem muitas pessoas que fazem o serviço que ele fazia sozinho. Veja bem, hoje tem o Hidalberto, tem, né? Hoje estão vários. Tem o Bebeto, hoje tem vários treinadores, tem preparador físico, tem nutricionista, tem pessoas que cuidam só da. Graças a Deus ele chegou nessa condição. Mas antes era só ele para tudo. Era só ele para tudo. Aí tu imagina ele carregar durante todo esse tempo esse fardo. E eu louvo a Deus mesmo, o Jacques, por ele ter chego, por ele ter conseguido, porque a gente sabe que muitas pessoas, né, nessa trajetória aí já tinham parado, já tinham desistido, né? Às vezes as pessoas ficam analisando pelo fato, mas teve o Emerson lá atrás, ele ganhou dinheiro, mas não se compara o que é hoje. Não, Compara o que é hoje. e na verdade, né, a gente sabe que para comemorar as vitórias sempre vai ter um monte, né? Para saber o que ele passou são poucos para saber, né? Exato, não, a gente que lidou naquela época ali, de ver o Alcione às vezes chegar e ficar ali o dia todo, às vezes sem almoçar, e de manhã num domingo, num sábado de manhã, passar o dia todo treinando todo mundo, sem chegar um almoço para ele, uma marmita ali, ele ficava o dia todo. Ele pegava a categoria da manhã, às vezes ali, Jacques, e ia até o final do dia, sozinho. Para dizer que ele não era sozinho, tinha a Bia, que eu acho que trabalha com ele até hoje, a Bia, e tinha um senhor, eu não me recordo o nome, que já faleceu, que era o que ajudava ele em algumas coisas ali, mas era de vez em quando porque ele tinha outro trabalho também, então ele não poderia estar sempre ali com o Alcione. Mas o Alcione carregou durante muitos anos sozinho, e hoje, com certeza, tá colhendo os frutos Tu, de um trabalho que, do jeito dele, do modo dele, mas bem feito, bem feito. tu sabe, Léo, que o vô do meu filho, do Leonardo, jogou com o Alcione lá fora quando o Alcione era jogador. Tem foto Sim, do Alcione, os dois jogaram junto lá fora, quando foram profissional, lá fora, assim. Então a gente às vezes vê uma fotografia e a gente não vê o filme da vida dos caras, né? E mas tu, Léo, quando tu saiu, quando é que virou a chave pra ti? Tô no Progresso e agora eu tô indo pro Grêmio. Quando é que virou a chave? E como é que foi a tua chegada lá no Olímpico lá? Como é que foi chegar no Grêmio? E com quem tu tava lá que a gente conhece lá? Conta um pouco pra nós. num primeiro momento foi bem, é um deslumbre, né? Porque tu sai do Progresso ali sem ter fardamento, sem ter bola, sem ter condições nenhuma, daqui a pouco tu tá no Grêmio, onde tem tudo, né? Tu tem 30, 40 bolas, tu tem fardamento quentinho toda hora, limpinho, arrumado, tu tem alimentação, refeição, tu tem tudo. E eu fui para fazer um teste lá no Grêmio. Eu saí daqui, eu já não saí contratado, eu saí para fazer um teste. Eu cheguei início de temporada lá, cheguei início do ano. E quando tu chega lá no início de temporada, é muita gente, Jacques. É muita gente. Olha, cada categoria já tem o time formado, já tem a base formada. E aí chega a 40, 50 jogadores de empresários para conseguir uma vaga ali num teste. E o teste era uma semana toda. E eu lembro que no primeiro dia, assim, eu treinei muito mal, muito nervoso também. Saí do Neto, saí daqui do Progresso, chegar lá no Grêmio. E lá no Grêmio já tinha um time, já tinha toda uma estrutura. E aí eu treinei, primeiro dia treinei bem abaixo, bem mal. E me cobrei muito, fui descansar, fui deitar, que no outro dia tinha treino, e acabei me questionando, me cobrando. Poxa, eu não posso ir embora daqui agora que eu já cheguei aqui, eu não posso ir embora. E tu fica com aquela sensação de menino, assim, mas com uma responsabilidade muito grande, né? E aí os outros treinos, comecei a treinar bem e tal, e aí chegou no último dia de treino, que era no sábado, era o último dia onde
Na época, o treinador era o Kleber Xavier, que hoje é auxiliar do Tite, no Flamengo, foi auxiliar do Tite na seleção, trabalha com o Tite há muito tempo, o Kleber Xavier. E aí eu lembro que na época só ficou eu e um goleiro no teste. Era muita gente, era muita gente. Eu acabei me destacando e aí ficou só eu. Teve um outro menino que saiu comigo aqui também do Progresso, que era o Rômulo, que era o menino, ele era 8'2", e aí ele não ficou porque ele era 8'2" também, e aí acabou ficando só eu, que era 8'1". E ali naquele time do Grêmio, ali eu lembro que tinha alguns jogadores que depois vieram a jogar, o Cláudio Pitbull, o Leanderson, aí tinha o Bruno, aqueles que compararam até com o Ronaldinho Gaúcho uma época, tal, mas era bem longe de ser comparado com o Ronaldinho Gaúcho, na verdade, mas como o Ronaldinho Gaúcho tinha dado aquela pedalada no Grêmio, eles queriam trazer alguém, né, ou trazer algum ídolo, mas era muito, o Ronaldinho não dá para, é incomparável. Que idade tu tinha, Léo? Perdão, não entendi. Que idade tu tinha quando tu chegou lá? Eu tinha 16 anos ali. Eu tinha 16 anos. Era juvenil ali. Era juvenil. Ali. Quanto tempo tu ficou no Grêmio, Léo? Eu fiquei 1 ano e meio ali, quase 2 anos, deu que fechou 2 temporadas, e aí me mandaram embora porque eu aprontava muito. É mesmo? Aí mandaram embora. Aí eu vim embora, cara. Aí joguei lá e aí me mandaram embora. O que tu aprontava, Léo? Pode falar o que tu aprontava? Pode, claro. Não, eu era muito festeiro, né? Eu era muito festeiro. Eu gostava muito da noite naquela época lá e a gente tinha... Ali tinha muito acesso, tinha muita liberdade pelo fato da gente morar no clube, então, e acabava que a gurizada saía mesmo. Só que aí tu acaba não... Se tu acaba não rendendo, é como eu te disse, lá tem 40, 50 que estão ali esperando uma brecha, né? Uma oportunidade para poder jogar. Se tu não render, os caras te mandam embora mesmo. Eles não tem muito dó, a não ser que tu seja muito diferente, que não era o meu caso. Então os caras mandam embora e aí ano que vem tem mais. Os caras não ficam, né? Poxa, passando mão na cabeça. Dão oportunidade, tu tem oportunidade, os caras vêm, os caras. Pode ver que naquela época os caras nem conversavam muito, assim, sabe? Essa coisa que hoje tu tem um psicólogo, hoje tu tem alguém que vai, cuida, abraça, que nem a gente tá vendo com o John Kennedy, né, no Fluminense. A gente vê o Diniz com todo cuidado, aquela coisa toda. Mas a maioria dos treinadores não abraça muito, não. E comigo não foi diferente. E aí eu vim embora. Eu vim embora de lá, mas quando eu vim bem triste, sabe? Eu vim bem decepcionado comigo mesmo também. E vim muito triste. E aí até pensando em parar de jogar. Porque aquilo me machucou muito, porque eu tava num ambiente que eu não queria ter saído. Depois de tu chegar, porque é muito difícil chegar, né? E mais difícil ainda se manter. E foi o que aconteceu. Eu não consegui me manter num clube onde eu vi as portas se abrir, assim. E o deslumbre também muito rápido, aquela coisa de ser muito novo, e tu não conseguia administrar, né? E aí eu vim me embora. E aí o primeiro clube que eu fui foi o Pelotas, porque o meu pai tinha uma ligação bem legal com o Pelotas. Meu pai tinha jogado, na época, aspirante. Ele tinha jogado no Pelotas, aí ele conhecia o Celso Guimarães, conhecia o pessoal todo. O Celso Guimarães, na época, era treinador do Pelotas. E eu fui pro Pelotas. Treinei uma semana no Pelotas. E aí, quando eu tô. Treinei uma semana e aí eu não tinha assinado nada ainda. Tinha ficado de assinar na outra semana, porque minha documentação não tinha chego de Porto Alegre ainda, minha liberação. E aí eu encontrei um pessoal que estava no Brasil, os colegas que estavam no Brasil que eu não via há muito tempo. E aí eles, poxa, tu tá na cidade? Eu tô na cidade, eu tô no Pelotas. E eles, não acredito que tu tá no Pelotas, vamos pro Brasil. Tá todo mundo lá no Brasil lá. E aí eu falei, cara, eu tô esperando chegar a documentação que eu vou pro Pelotas. E eles, não, tu não pode ir pra lá, vamos pro Brasil. E eu peguei e fui pro Brasil. Não fui nem buscar minha chuteira, minhas coisas lá no Pelotas, lá assim, tu vê como é coisa de menino, né? Coisa de moleque, responsável. Peguei e fui pro Brasil, mano, ver os caras me ligando pro meu pai e teu filho. E aí o pai, não, meu filho foi pro Brasil. Os caras enlouqueceram, né? Mas como foi pro Brasil? Imagina, no Reval, né?
no rival, e eu tinha treinado super bem, estava bem no Pelotas, provavelmente ia jogar no Pelotas, provavelmente estava bem, E o numa teu, época bem, e o uma teu época primeiro muito boa. contrato profissional, então, foi no Chavante. Foi no Brasil, e aí eu chego no Brasil e me profissionalizo. E aí tu vê como é interessante, eu jogo no Brasil, me profissionalizo no Brasil, e faço 2 anos assim muito bom no Brasil. Aí eu recebo aquele prêmio que tem no final do ano que a RU fazia, né? Que aí é os destaques do ano, aí eu sou eleito um destaque na temporada, melhor jogador na temporada, e aí o treinador que estava aqui no Brasil era o Guilherme Maculha na época. E aí no final do ano ele vai para o Grêmio. E aí quando ele vai para o Grêmio, ele vai para assumir o Grêmio para jogar Taça São Paulo. E aí ele pede 2 jogadores, e um deles sou eu. E aí eu volto pro Grêmio de novo. Aí eu volto. Aí quando eu chego, eu chego lá, o diretor do Grêmio, tu não vai me aprontar nada aqui, pelo amor de Deus, senão tu não vai nem jogar. Era o mesmo na época, os meus diretores. E eu falei, não, vim só para jogar agora, eu tô com outra cabeça. Não tava nada, mas aí falei para eles entender. Aí fui jogar no Grêmio, aí joguei até São Paulo pelo Grêmio, só que aí eu já tinha contrato com o profissional. Com o Brasil, no caso, eu fui emprestado pro Grêmio. Aí fui emprestado, aí joguei, disputei a São Paulo pelo Grêmio. Nós ficamos em 4º lugar, até então tinha sido a melhor campanha das categorias de base do Grêmio, nunca tinha chego numa semifinal. Aí a gente chegou, a gente perdeu para o Cruzeiro do Fábio, hoje goleiro no Fluminense, pegou um pênalti na final. Na verdade, pegou 2 pênaltis. Nós fomos para a final contra o Cruzeiro e o Fábio na disputa de pênalti, o jogo foi 0-0 no tempo normal, ele pegou 2 pênaltis. E aí eu voltei, aí volto para o Brasil, aí faço a minha trajetória no Brasil ali, fico longos 5 anos ali no Brasil de Pelotas, de 99 a 2004. E depois do Brasil, pra onde tu foi, Léo? Aí eu vou para Farroupilha. Antes. Como é que é jogar, Léo, pra torcida do Brasil? Cara, a torcida do Brasil é diferente de tudo que eu já vivi, assim. Tudo, né? A minha trajetória no futebol, ela não é longa, ela não é extensa, não passei em grandes clubes, mas a torcida do Brasil é fantástica. A torcida do Brasil é incrível. E eu, por ser da casa, eu vivia muito o céu e o inferno muito rápido, né? Porque o jogador da casa, ele tem muito isso, né? Ele tem muito isso. É um jogador que a cara dele está sempre exposta, porque ele vai mantendo ano a ano, né? Os outros jogadores chegam ao final do ano, a maioria pega e vai embora. E aí, geralmente, quando não vai bem, aí volta o outro ano, os jogadores não voltam, a maioria não volta, quando não vai bem o clube, aí se renova os outros jogadores, mas tu te mantém. Então a tua cara fica sempre na vitrine, vamos dizer assim. E aí, se tu acaba indo mal, que acontece, e aí tu é jogado às feras, jogado aos leões. E a torcida do Brasil tem muito isso, né? Da paixão, é muito fervor, é muita coisa envolvida. Então, do céu ao inferno ali no Brasil é muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, eu curtia tudo isso, eu gostava de tudo isso, porque é uma torcida que joga junto, é uma torcida apaixonada mesmo. E tu é chavante? Tu era chavante? Eu sou chavante, não, eu sou chavante. Sou chavante. De arquibancada, não. Ia pra arquibancada antes? Não. Deixa eu te contar um fato. Eu ia para arquibancada antes de ser jogador. Ia. Depois que eu parei, eu nunca mais fui no estádio. Nunca Puxa. mais entrei no estádio. Depois que eu parei de jogar, eu nunca mais fui a estádio. Nunca mais fui. Não sei nem como é que é, para te dizer a verdade, torcer assim. Eu torcia antes de ser jogador, né, do Brasil, torcia, ia para a arquibancada com meu pai. E depois que eu me tornei jogador, nunca mais eu fui. Nunca mais eu fui Teu no pai era estádio. chavante? O pai era chavante, pai chavante. Devia ser massa, né? Tá na arquibancada e ver o filme. Eu tenho uns momentos assim bem legal, bem bacana assim do pai, da família na arquibancada, de fazer gol e comemorar com eles, assim, são momentos únicos assim, momentos bem marcantes, bem legal. E aí depois foi pro Farrapo, Léo. Farroupilha, e o Farroupilha para mim foi muito bom, o Farroupilha para mim, apesar de ser, né, de ser um clube de menor expressão na cidade, né? Um chama de mais querido, né? O mais simpático, né? Todo mundo simpatiza com Farroupilha, mas eu lembro que na época, em 2004, que foi quando eu fui para Farroupilha, a maioria dos jogadores que estavam no Brasil, que era da base do Brasil, o Miro, o Cirilo, o Gil, todo mundo foi para Farroupilha. Todo mundo foi para Farroupilha, porque o Brasil
o Brasil queria dar uma repaginada, queria dar uma mudada, e aí ele traz o Rogério Zimmermann, e aí o Rogério Zimmermann tem muita gente fora. E a gente também já estava com aquela coisa cansada do clube também, né? Do mesmo jeito que o clube e a torcida se cansa, o jogador também, né? O jogador também se cansa e quer viver novos ares, né? Quer viver novos ares, quer ter novas oportunidades. E a gente viu que ali no Farroupilha era uma nova oportunidade, porque o Farroupilha fazia mais de 30 anos que não jogava uma primeira divisão. E a gente viu ali uma oportunidade de levar o Farroupilha à primeira divisão e foi o que aconteceu naquela época ali. A gente não perdeu, para te ver, a gente não perdeu nenhum jogo em casa naquele ano. O Farroupilha nunca tinha. Então foi uma marca que hoje a gente carrega. A gente sabe que isso não é muito externado, isso pela fraqueza, vamos dizer assim. Talvez nem seja essa palavra, mas por não ter a mídia, por não ter a grandeza, o Farroupilha, então era algo que nem se externava muito. A gente carrega, lógico, a gente com sentimento de orgulho naquele momento, de ter passado por esse momento, de ter jogado toda uma temporada e não ter perdido em casa, de ter levado o time à primeira divisão. Então isso aí foi marcante, foi bem legal para nós aquele período ali, aquela época. E o Farroupilha era muito bom, porque o Farroupilha ele tinha, não sei como é hoje, mas até no presente momento que eu estava ali, o Farroupilha era um clube que arcava com as suas responsabilidades. Era um clube que 30 dias era 30 dias, pagava sempre direitinho. E isso também era muito para nós, né, principalmente que tinha jogado no Brasil, porque o Brasil era muito difícil, era muito complicado. O Brasil atrasava muito salário naquela época. Era um clube que tinha dificuldades financeiras muito grandes. E no Farroupilha a gente sabia que, pelo menos, apesar de ser um clube de menos tradição, era um clube que passava por suas dificuldades em termos de estrutura, mas o salário era em dia. Então foi algo que nos convidou, vamos dizer assim, para a gente ir Farroupilha naquela época. Depois do Farroupilha, Léo, ficou quanto Depois de tempo Farroupilha eu ali? vou para Bagé. Vou para Bagé e Farroupilha. Um ano, para mim, também foi muito bom, foi excelente. Foi o ano que eu mais joguei também. Foi o ano que eu mais joguei. Um ano que eu mais fiz bastante gol, tive bastante assistência nos meus números, né? Trazendo para os meus números. Bagé foi muito bom para mim, me acolheu bem, Bagé, apesar de tudo isso, de ser clubes pequenos, clubes que têm as suas dificuldades, né? Clube que, infelizmente, não tem um apoio de grandes empresários, é mais a comunidade que abraça. Mas para mim foi muito bom viver tudo isso. Para mim foi bem legal mesmo como experiência. Valeu muito a pena. E aí eu fui rodando, né? Aí eu passei a rodar alguns clubes aí no interior do Rio Grande do Sul. Quanto tempo tu jogou futebol mais, Léo? Do Bagé, assim, quanto tempo mais tu jogou futebol até parar? Até parar. Então, eu saio do Bagé e vou para o Inter de Santa Maria. Aí vou jogar no Inter de Santa Maria. Bom, cidade boa também, local bom, já com uma estrutura melhor, uma condição melhor, investimento melhor. O clube onde eu consegui levar minha família, né? Então para mim já foi melhor, já tinha um aporte, já tinha uma, né, da questão familiar, de estar junto, de estar perto. Então, para mim ali também já foi muito bom. Aí eu jogo todo ano de 2006 no Inter de Santa Maria. Aí depois do Inter de Santa Maria eu venho para Rio Grande. Rio Grande também, Rio Grande, alguém que tu tem intimidade, né? Que foi meu presidente na época lá, que hoje é prefeito de Rio Grande. Cara da melhor qualidade, fora de série, fora de série. E aí nos ajudou muito lá, deu toda a condição, deu toda a estrutura, nos ajudou bastante. E ali nós fizemos também uma das melhores temporadas do Rio Grande. Na época, com o clube se reestruturando também, com uma dificuldade também, que a gente sabe que a região sul passa financeiramente, difícil de tu manter um clube o ano todo, e a gente conseguiu jogar o ano todo ali. Então Era do foi muito bom Alexandre, também. né? Era o Alexandre o presidente, O né? Alexandre Lindemeyer. O Alexandre Lindemeyer, cara fora de série, tem um carinho, um apreço muito grande por ele, nos ajudou muito naquele período ali, um cara que honrado, um cara que com princípio também, então foi muito bom ter passado pelo Rio Grande, né? Aonde a maioria dos jogadores não gostavam, principalmente quem jogava no Brasil e quem morava na região de Pelotas,
não gostava de jogar em Rio Grande, né? Se tinha uma fama que jogou em Rio Grande, acabou a carreira, né? Tá no final de carreira, então a gente tinha um bom tempo se teve, né? Esse fantasma assim. E quando o Alexandre assume lá, a gente e ele mostra um projeto para os atletas, para os jogadores, o que ele tinha em mente, o que ele queria para Rio Grande, para a comunidade ali de Rio Grande. E aí o pessoal abraçou a visão, pegou junto com ele. Foi muito bom, foi um período bem legal ali, bem bacana, onde o clube cresceu, desenvolveu bastante ali na cidade. E foi um ano maravilhoso para mim, principalmente para mim, por ser daqui da região, foi muito bom. E perto, né? A questão de todo final de semana estar em casa, assim, isso é muito bom também. A E gente depois poder de estar lá, perto da Léo? família. E depois de Perdão, não Rio entendi. Grande? E depois de Rio Grande? Depois de Rio Grande, eu saí do Rio Grande, eu fui para Sapucaense, eu fui para Sapucaia. Joguei em Sapucaense, estive ali em Sapucaia, bom, próximo de Porto Alegre também, assim, local bom de jogar, bom de morar. Um clube só na cidade, isso facilita também, né? Eu acho que uma das dificuldades que nós temos aqui, né, Jacques, em Rio Grande é ter muito clube. Tem muito clube, então as empresas não abraçam, né? Porque querendo ou não, tu vai descontentar alguém. Se tu tem um clube, imagina uma cidade como Pelotas, uma cidade como Rio Grande, se tu tem um clube só, certamente seria potência. É lógico que Verdade. hoje a gente não vai desconstruir isso aí, né? Mas seria uma potência, sem dúvida nenhuma, seria uma potência pela estrutura das duas cidades. Com certeza estaria brigando aí com Juventude, com Caxias, com Grêmio, Inter, sem dúvida nenhuma pela grandeza das duas cidades, né? Aí fui passar para o Caio, um clube só na cidade também. Bom de se jogar ali, uma estrutura também legal. Na época ali, quem foi meu treinador ali foi o Mazarop, goleiro que era do Grêmio. Pessoa também fora de série, uma pessoa maravilhosa, bem legal. Cara querido. Uma humildade, uma simplicidade, às vezes a gente vê, né? Essas pessoas que ganharam tudo na vida, que nem ele ganhou, né? E aí tu vai ver o cara de uma simplicidade, uma humildade, um gigante também, fora de série. Aprendi muito com ele, muito, principalmente coisas fora do campo. Eu, por ser um cara meio observador, assim, gostar de analisar bem as pessoas, pude trazer bastante coisa dele para minha vida. Um cara pai de família, um cara bem sério. Mazarop, além de uma pessoa excelente, era um baita de um treinador também. Conhecia muito de futebol, Tem, graças a Deus, tive a oportunidade de passar por muitos treinadores bons, cara. Treinadores assim com conceito, com pessoas caráter mesmo, pessoas sérias. E isso também é uma das coisas que eu trago para mim, Jacques, porque eu não ganho dinheiro com a bola, né? Eu não ganho dinheiro, eu não me estruturei com o futebol. Então, o que eu trago para mim são essas coisas. Né? Às vezes as pessoas não ganham dinheiro com futebol, fico frustrada por não ganhar dinheiro, acabo não tirando o mais importante, que é o dia a dia, né? Que é o lidar com as pessoas. E isso, para mim, foi o mais importante do futebol, assim, é ter conhecido esse monte de pessoas, pessoas que me inspiram até hoje, assim como o Mazarop, como o Alexandre, como o presidente, os caras, sabe? Essas pessoas, assim, que te dá, que tu vai lembrar para sempre. Pessoas muito queridas, tanto que nós estamos falando hoje deles, e tu vê quanto tempo faz que eu parei. Aí saio de Sapucaia, vou para Goiás, vou jogar lá em Goiás. Aí joguei lá em Goiás, joguei num time de Goiás que era o Grêmio Mense, lá em Goiás, lá bem pertinho de Goiânia. Era um time de empresários portugueses, lugar bem legal também, uma estrutura bem bacana. Aí joguei lá, aí depois retorno, volto, vou jogar no São Gabriel. Vou jogar no São Gabriel. Acho que é o último clube que eu passo em São Gabriel. Desses todos aí, salvo engano, São Gabriel foi o último clube. E é bem interessante o São Gabriel, porque eu tava bem, nós bem na competição, assim, durante um bom período bem. E aí chegou era 8 times que fazia aquelas oitavas de final para depois subia os dois primeiros subir. E a gente tava em terceiro, quarto e não tinha mais a possibilidade de chegar na final. E aí o jogo era contra o Pelotas, aqui na Boca do Lobo.
E eu tinha 29 anos na época. Eu peguei e falei para os guri, cara, esse é meu último jogo. Vou voltar, vou jogar no Pelotas, vou jogar em Pelotas e vou ficar em casa e não volto mais a jogar. E os guri, capaz, cara, tá louco? Que isso? Tu tá com 29 anos a recém. Eu, graças a Deus, nunca tive lesão, nunca me machuquei, assim, nunca tive nenhuma lesão séria. E os guri, não, cara, tu tá bem e tal, fizesse um campeonato bom, ano que vem vai ter proposta e tal, e tu vai parar, cara, tu vai fazer o quê? Eu não sei nem o que eu vou fazer, mas eu não quero mais futebol, não quero mais. E ali parei, joguei contra o Pelotas, meu último jogo ali, e aí decidi parar. Aí veio alguns convites de algum outro time, e eu não, cara, eu não quero mais, eu decidi no meu coração que eu não quero mais jogar bola, e ali parei. Com 29 anos, encerrei a minha curta carreira de futebol. Ah, muita história. E, Léo, não sei se tem gente que não sabe, né? A gente que é mais próximo sabe. E quando é que Deus entra na tua vida e toca na tua vida e tu decide entregar tua vida na mão de Deus e decide se tornar um homem de Deus, Léo? Então, em 2004, eu jogava no Farroupilha, naquele período do Farroupilha, o Alex Figueiredo, goleiro Alex Figueiredo, ele frequentava uma igreja aqui da cidade, a Igreja Bíblica da Restauração, do qual eu faço parte, sou membro até hoje. E ali, numa dessas conversas, como tem até hoje, né, nos clubes, faz as reuniões de atleta de Cristo, e ali o Alex fazia algumas reuniões ali com alguns atletas, e ele me convidou para participar, e aí comecei a participar das reuniões, e me convidou para ir para fazer parte dos cultos na igreja. E a partir dali eu comecei a ir a partir de 2004, dali nunca mais saí. Então, minha primeira mesmo que eu me encontro com Deus, assim, que eu entendo, vou começando a entender um pouquinho da palavra é através das reuniões de atletas nas concentrações. Ali começa uma caminhada com Deus a partir de 2004. O que significa para ti, Léo, quando tu escuta eu falar assim, eu dizer, tu entregou tua vida a Deus? Para quem às vezes parece que ter essa relação íntima com Deus parece uma coisa tão difícil, uma coisa tão complicada. Como é que a gente pode olhar assim um boleiro, um jogador, um cara da resenha, como é que a gente consegue conciliar isso, Léo, na tua opinião, assim, entregar a vida na mão de Deus e viver? Essa tua pergunta ela é excelente, ela é importante porque algumas pessoas não conseguem entender, né? Essa questão de ter uma vida com Deus e ter outros trabalhos seculares, assim como no futebol, né? E o futebol já foi diversas vezes distorcido, né? No sentido das pessoas acharem que não pode, né? Se tu é um cristão, tu não pode jogar futebol. E isso não existe, né? Isso não está na Bíblia, assim como os outros tipos de trabalho também. Mas se tratando de futebol, se tratando da área que nós estamos falando, é completamente normal. Normal. Para mim, o que acontece, Jax? No momento que tu aceita, no momento que tu entrega a tua vida para Deus e falando assim, às vezes as pessoas podem ficar pensando, como é isso, né? Entregar a vida para Deus, né? É uma caminhada, né? Isso é uma caminhada, não é simplesmente no estalar de dedos, como muitos pensam e muitos pregam, né? No momento que tu entrega a tua vida para Deus, as coisas tudo mudam e tal, e a gente sabe que não funciona assim. Mas uma caminhada com Deus é o mais importante, né? E foi assim que aconteceu comigo, né? Comecei a ir na igreja, comecei a escutar a palavra, e através de escutar a palavra começa tu ter um entendimento, né? Então, sem tu escutar a palavra, sem tu buscar as coisas de Deus através do ensinamento, através, né, de uma escola, foi o que eu fiz. Então, a partir daí, tu começa a ter um entendimento melhor daquilo que Deus quer para a tua vida, né? E aí tem a questão, lógico, tem a questão de chamado, né? Tem a questão da busca, tem a questão do desejo, do querer conhecer mais. Foi isso que eu comecei a fazer, me aprofundar, ter o desejo de querer mais. Mas o primeiro passo é exatamente isso que tu falou, é aceitar Deus no teu coração, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. A partir daí, começa a haver uma transformação, começa a haver uma mudança, e essa mudança ela se dá no momento que tu deseja isso, que tu quer isso, né? E aí é bem pessoal, é bem íntimo, né? É bem íntimo, não é uma placa de igreja, não é uma religião, não, é Deus, é aceitar Deus, é ter uma caminhada com o Senhor, isso é o principal e o mais importante. Léo, mas para me entender assim, como você falou tanto,
Eu entrei na igreja, aceitei Deus, minha vida vira um mar de rosa, não tem mais problema. É assim? E isso é que muitos pregam, né? Meus problemas acabaram, né? Não, isso é Cacete Planeta, isso é as Tabajara. Isso não existe, né? A gente sabe que a gente a gente tem dificuldades, a gente tem problemas, a gente atravessa diversas situações, independente se está na igreja ou não. O sol, da mesma forma que o sol vem para todo mundo, a chuva também vem para todo mundo, né? O ter uma vida com Deus é exatamente isso, é saber como tu vai enfrentar essas coisas, né? Tu ter um aporte, tu ter um amparo, tu ter uma segurança em Deus. Isso é o que muda, né? Isso é o que muda, porque eu quando eu aceitei Jesus, né? Quando eu me converti, graças a Deus eu fui bem ensinado a questão disso. Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, são enganadas e a gente sabe. E a gente vê isso, eu nem quero entrar muito nesse mérito, mas a gente ouve muito isso que tu falou, né? Ah, eu estou para a igreja, o cara já passa a ter uma outra vida, o cara já enriquece, quem tem... Mas isso é mentira, isso é conversa fiada, isso é balela. A gente entra na igreja e a gente começa a ter uma vida com Deus e as dificuldades, elas vêm, elas chegam, só que a forma que tu vai enfrentar é completamente diferente, porque a partir de agora tu tem alguém que vai lutar as tuas lutas, tu tem alguém bem, né, trazendo bem pro nosso linguajar, assim. Então, tu não tá sozinho. A partir daí tu passa a ter alguém que é muito maior, que vai enfrentar as tuas lutas, vai te ajudar nas tuas dificuldades. E essa parte do cristianismo, ela é mais importante. É tu entender que tu não tá sozinho. Tu entender que a partir de agora, quando tu entregou, é de fato, é uma entrega, né? É uma entrega. Tu entrega não é só a tua vida no sentido espiritual, né? É em todo sentido, né? Tu entregou a tua vida ao Senhor, ele vai lutar tuas lutas, ele vai guerrear tuas guerras, né? Os teus problemas, as tuas dificuldades, sabe que tu vai ter um amparo e Deus tem o poder. E eu não quero aqui se deixar eu vou pregar, né? Esse não é o intuito da nossa conversa, mas parte daquilo que nós estávamos conversando é de fato ter alguém que vai lutar as tuas lutas, que vai se importar contigo, aquele que tudo pode, que tudo sabe que é Deus. Léo, e quando é que a Fernanda chega na tua vida e fala um pouco a família que tu tem hoje, como é que vocês construíram aí? Conta um Ah, pouquinho. bom, cara, bom. A gente não podemos terminar essa conversa aí sem falar da família, né? Cara, a Fernanda, a minha família, é um presente de Deus mesmo, é um presente de Deus para mim. A Fernanda, ela entra na minha vida de fora. É bem legal, assim, porque foi numa dessas passeadas no calçadão, né? Uma dessas saídas no centro. A esposa, a minha esposa, a mãe dela, vamos dizer que ela era companheira tua de trabalho, porque ela trabalhava, a mãe da Fernanda era enfermeira e ela trabalhava no Hemocentro trabalhou a vida toda na Santa Casa, mais de 40 anos na Santa Casa, e na época eles faziam, deve fazer até hoje, aquelas campanhas no calçadão de arrecadar, né, de pegar pessoas para estar arrecadando, tirando sangue, para aumentar no banco de sangue. E ela ia sempre junto. Ela brinca até hoje, né? Porque eu encontrei ela estava de jalequinho, estava diferente. Ela brinca até hoje dizendo que eu achei que ela era médica. Pô, tirou sorte grande, era médica. Não, era filha da enfermeira. Era filha da enfermeira. E ela brinca com ele, tá comigo até hoje, que achou que eu era médica. Eu era filha da enfermeira. Mas ali que eu encontro ela. Eu faço uma brincadeira ali, eles vêm ali, eu brinco com ela e tal, a gente troca ali umas 2 ou 3 palavras e acaba se conhecendo por intermédio de outro colega que jogava comigo no Brasil, e a gente troca ali, na época, telefone, a gente passa a se conhecer, passa a conversar, e dali a gente começa uma aproximação, e lá se vai já de 99 para cá já. Se faz alguns anos que nós estamos juntos, a partir dali nós construímos a família, hoje temos 3 filhos, 2 já maiores de idade, graças a Deus, na faculdade, esperando já que eles peguem as malas também, nos deixem passear um pouquinho, né? E aí Certo. tem o pequeno de 13, esse aí nós vamos ter que levar mais tempo ainda. Mas Também toda a família, ela também com a vida entregue para Deus, vocês também na sim, caminhada. sim, graças a Deus todos eles, né, nos acompanham, todos eles vão assim, de vez em quando eles querem dar uma fugida, a gente dá uma apertadinha, né?
dar uma apertadinha neles, e aí eles vão. Mas eu sou muito grato, eu sou muito orgulhoso pela família que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, sou honrado pela família que nós construímos, e só construímos por causa de Deus. Se não fosse Deus, certamente a nossa família não estaria em pé, não estaria da forma que nós estamos hoje juntos, porque é muito difícil, eu digo, é muito difícil. Construir uma família sem Deus é bem difícil, é bem complicado. Ainda Sabe mais quando, nos dias de hoje. quando falou agora que estão uma fugida, né? Minha mãe é pastora há muitos anos, eu fui criado na igreja também. E eu lembro do Gabriel, lá do Rio Grande, que treinava a base do Rio Grande. Uma vez eu. Sim, E aí eu falei. meu amigão, gente querida, gente muito boa. Nós fazíamos culto familiar lá na casa da prima dele. E aí eu falei pro Gabriel uma vez assim que eu achava que o Gabriel fazia um trabalho bonito com a palavra de Deus, né? E eu afastado da igreja. E aí eu falava, eu queria Gabriel muito. Aí ele, daquele jeito dele, veio um dia aqui no Capão do Leão, a gente junto, ele assim, Jacques, como é que tu quer falar de Deus? Como é que tu tá com a vida? Como é que tu vai falar de uma coisa que tu não tá vivendo? Primeiro tu tem... E aí ele falou também uma coisa, agora tu falando de teus filhos, que ele falou, a gente sabe, filho de pastor, o trabalho é dobrado, né? E realmente né? É diferente, é diferente. Não é fácil, Jacques, não é fácil. Mas há uma graça, cara. Deus nos abençoa, nós, tu, pai, eu e outros tantos que nos ouvem aí, que são pai, que vão nos ouvir. Deus dá uma graça para nós cuidar, porque é herança, filho é herança do Senhor, filho é bênção, né? E Deus, por mais difícil que seja, né, criar filho, ainda mais nos moldes de hoje em dia, mas Deus nos dá uma graça para nós cuidarmos dos nossos filhos. E o maior cuidado que nós possamos dar para eles é o nosso exemplo. É exemplo de pai, exemplo de conduta, com a nossa esposa em casa, com nossos amigos na rua, porque eles estão sempre nos observando. Nossos filhos, eles estão sempre nos observando, estão sempre olhando o nosso... E somos para eles, sim, somos espelhos. Perguntar para os teus aí, perguntar para os meus, eles vão dizer que são nossos espelhos, sim. E nós precisamos refletir isso, o amor de Deus na vida das pessoas, precisamos exalar esse bom perfume de Cristo, para que eles possam enxergar e ver, não só na nossa vida, mas entender o quanto o exemplo carrega, né? Quanto é importante dar um bom exemplo. Antes de encerrar, Léo, eu tenho que falar, senão depois vão dizer que eu pipoquei. Trazendo do grupo dos cornetas para cá, que história é essa que os guris sempre falam que tu é o cara que não tem na história do Nicolau Fico ninguém conseguiu chegar do campo ao vestiário mais rápido que tu ali pelo túnel? O que os caras falam disso? É verdade, cara. Eu acho que não teve mesmo. Não teve. Tu sabe que eu jogava no Brasil na época. E o que acontece? Cara, eu era muito debochado quando jogava futebol. Eu era aquele cara debochado mesmo. Tipo o Edilson Capetinha, lembra o Edilson Capetinha? Então eu gostava de driblar e mexer com os caras e tal. E, pô, os caras perdendo o jogo, né? Sabe que os caras ficam enfurecidos, né? E eu lembro naquele jogo, foi estreia do Cláudio Milaro naquele jogo. E aí o Cláudio Milaro fez o primeiro gol e eu fiz o segundo. Nós ganhamos 2-0 o jogo. E eu faço o segundo gol e eu faço na goleira de fundo e o vestiário, o banco do Farroupilha era bem no cantinho ali. E eu faço o gol e passo em frente ao banco dos caras e faço assim com o dedo, que é mais ou menos, né, os jogadores gostam de fazer, né, para provocar. Naquela época eu fiz isso, cara. Os caras ficaram enfurecidos. Nós vamos te matar, Tu foge porque a hora que acabar o jogo, mas não deu outra, né? Não deu outra. E, pô, no Farroupilha só tinha nego brabo, né? Na época, só nego brabo, só nego fortes. E eu, cara, não vou esperar para ver o barulho, né? Eu não vou comprar essa ideia, né? Eu vou alinhar, eu vou correr. E dito e feito, quando acabou o jogo, eu lembro que eu fui em direção do Paulo Sérgio, que era nosso goleiro na época, e ele vê o pessoal vindo, eu tô de costas, né, pro pessoal, e tô de frente pro Paulo, para ir dar um abraço nele. E ele só olha para mim e diz assim, ó, corre que os caras vêm aí. Pensa que eu alinhei, né? Corri. Eu não queria falar, viu, Léo? Eu só falei porque eu falei que ia falar contigo e os guri falaram que tinha que perguntar. Não esperei pra ver, corri. Não, e tem. Isso tem no YouTube até hoje, né? Isso aí tem no YouTube.
E o pessoal mexe comigo até hoje também. Cara, nem o Usain Bolt ia te pegar, porque do jeito que tu correu, eu tinha só tu sabendo, né? Eu vou esperar para ver aqui, é nada, vou esperar nada, eu vou correr. Não dei nem tempo. Léo, Mas eu muito era, obrigado. cara, eu era carrasco naquela época de Farroupilha ali, cara. Todo jogo eu fazia gol contra eles. Nós jogávamos clássicos, eu fazia gol, só que eu provocava os caras. Provocar não pode, cara. No futebol não pode, não tem espaço para isso, né? E eu, muito moleque, né? Muito moleque, provocava. Esses caras ficaram bravos comigo, com razão, né? Se eu apanhasse, eu ia apanhar ainda com razão, ainda, porque os caras não pode, futebol não tem espaço para isso. Léo, muito obrigado pela conversa, obrigado mesmo. A gente podia falar muito mais. Podia, com Te agradecer certeza. muito. Deixa a tua despedida aí. Deixa a Eu tua quero mensagem. agradecer por esse espaço aí. Falar pro pessoal aí que vai nos ouvir, que está nos ouvindo aí, para que assistam mais. Eu sei que vai ter mais outros convidados aí que assistam, que valorizem o nosso Capão do Leão, né? Que valorizem esses pequenos projetos que são feitos, e a gente sabe o quanto é isso importante para a cidade aí, trazer pessoas que possam estar colaborando de alguma forma, né, com o nosso município. Eu sou bem pequenininho ali, sou bem pequenininho na cidade do Jardim, ali no Capão do Leão, ali, onde eu tenho meu estabelecimento, mas que a gente possa ajudar sempre que possível, estender a mão, não somente nesse momento aí que a gente está vendo o nosso Rio Grande do Sul enfrentando toda essa situação, né, Jacques? Mas que a gente possa ter isso como parte, né, da nossa caminhada, nossa estender a mão mesmo, né, ajudar a tá podendo colaborar de alguma forma, né? Nem sempre a ajuda ela é financeira, né? Às vezes a ajuda pode ser de outra forma. Eu sei que do teu trabalho mesmo é uma colaboração gigantesca essa parte que tu faz aí com a comunidade, né, na parte do esporte. Então, eu sei o quanto às vezes a gente conversa ali nos bastidores ali, eu sei o quanto tu influencia essa gurizada aí e o quanto isso certamente vai levar para a vida deles, o quanto de conceito, né, principalmente naquilo que tu faz e na pessoa que tu é, Jacques. Então, muito obrigado aí pelo convite. Espero de alguma forma ter levado aí um pouco de descontração aí, porque eu sei que esse programa tem muito disso, né, de entretenimento para essa gurizada. Tá bem, então. Um abração, Léo. Valeu, obrigado, uma boa noite.